3, mas entre os 10, um clássico para o jornal inglês The Mirror. E daqui a pouquinho nós vamos dizer aqui qual é esse clássico na visão dos ingleses. Qual será, hein? Temos muitos clássicos importantes. Já, fique ligado aqui. Regional ou interestadual? Eles pegam a rivalidade mesmo dos estados. Dos estados? A rivalidade dos estados. E aí todos os clássicos que nós conhecemos entraram ali na lista. Só que 3 ficaram entre os 50 e 1 no top 10. Qual será, na visão dos ingleses, esse clássico brasileiro top 10? Vamos falar então de um grande clássico brasileiro, que promete amanhã agitar o Maracanã, 7 da noite. Vasco e Botafogo, Vasco melhorando no campeonato, chegando ali no grupo da Libertadores, e o Botafogo lá dentro querendo se firmar e pensando em G4. O Vasco é o assunto com o João Venturi. O Vasco fez na manhã de hoje o último treino antes de encarar o Botafogo neste sábado, 7 da noite, no Maracanã. E esse será o primeiro clássico de Zé Ricardo à frente do Cruz Maltino. Desde que chegou, o que tem chamado muita atenção é a melhora no setor defensivo. Zé já comandou o Vasco em 5 jogos e sofreu apenas 4 gols, média inferior a 1 gol por partida. Antes da chegada dele, essa média era de 1,54 por partida. Esse tema chamou a atenção durante a entrevista coletiva e foi destacado pelo goleiro Martins Silva. A gente está contente, está acreditando no trabalho de Zé Ricardo, porque sabemos que estamos tendo uma identidade. A gente está jogo a jogo tentando a mesma coisa, não está mudando muita coisa de jogo a jogo. Os jogadores que vão para o campo estão indo com confiança, isso é muito importante. E sabemos que a primeira parte dele foi de tentar ajeitar um pouco a defesa, se logrou. Somos um time mais sólido e agora estamos tentando um pouco mais com a parte ofensiva, e sabemos que com tempo que a vezes não se tem no campeonato, mas precisamos mais um pouco para lograr um equipo mais equilibrado, mas os resultados estão acompanhando e isso é muito importante. O Vasco não deve ter o atacante Luiz Fabiano, que segue se recuperando de uma artroscopia no joelho. Já são 55 dias desde a última vez que ele entrou em campo, na derrota de 3-0 para o Bahia. Caso vença o clássico, o Vasco pode colar de vez no grupo que tem vaga Libertadores. A diferença hoje para o Flamengo, que fecha o G7, é de apenas 4 pontos. O que temos que fazer para de uma vez sair desse grupo que ainda está perto do C4, e claro que ainda estamos visando a possibilidade de entrar numa Libertadores, que estamos perto, estamos na briga, e acreditamos que temos o grupo com condições como para chegar nesse objetivo. É claro que ainda estamos nessas duas brigas simultaneamente, mas acho que estamos evoluindo como time. A comissão técnica aos poucos está vendo que o trabalho está dando resultado, assim que estamos tranquilos. A gente está tendo a identificação com o time do Vasco, não se está espelhando em outro time. Do Rio de Janeiro, João Venturi para os canais Fox Sports. Pois é, João Venturi, e o rival também está de olho numa vaga na Libertadores, né? No último treinamento antes do Clássico, aqui no estádio Newton Santos, o técnico Jair Ventura fez mistério no ataque, mas no meio-campo, Matheus Fernandes está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Marcos Vinícius deve ser o substituto. E como eu falei, esse mistério no ataque, isso porque não se sabe se ele vai repetir a mesma formação que começou a partida contra a Chapecoense na última rodada, com Brenner e Guilherme. Rodrigo Pimpão já está recuperado de lesão, é uma possibilidade, e caso jogue essa partida contra o Vasco, vai ser o 100º jogo dele com a camisa do Botafogo. O Jefferson não treinou a semana inteira, se recuperando de uma amidalite, e hoje foi para o campo, treinou pela primeira vez na semana e deve ser relacionado, ficando assim no banco de reservas, com Gatito Fernandes entre os titulares. Vale lembrar que o Roger, atacante Roger, só volta a treinar daqui a 30 dias, se recuperando. Felizmente aí, boas notícias em relação ao Roger, retirou um tumor do rim, está tudo certo, agora é focar na recuperação, voltar aos treinamentos e no ano que vem seguir a temporada 2018 com a camisa do Botafogo, é o que espera o jogador e também, é claro,
todo o elenco do Botafogo para a temporada 2018. Quem vai falar hoje na entrevista coletiva é o Jair Ventura, que deve tirar essas dúvidas em relação ao ataque, mas como a gente conhece muito bem o Jair Ventura, ele não fala muito de escalação antes da partida, então deve ter realmente esse mistério quanto ao ataque. Eu volto contigo, João Guilherme. Tá legal, Juliano. Então, daqui a pouquinho, Jair Ventura na entrevista coletiva. A gente mostra ao vivo, lá diretamente do estádio Newton Santos. Ali atrás, o Juliano Lima estava a foto de Luiz Mendes, uma bandeira do jornalismo esportivo brasileiro, né? Falecido já há alguns anos, grande comentarista. Foi na Comentarista da palavra fácil. Isso, a gente ouvia muito, né? Muito, lá em muito, Niterói. E aí ele sempre abriu o comentário e falava assim, minha gente. E aí falava bem, falava fácil. O gaúcho, Luiz Mendes, um grande nome da imprensa. Bela recordação ali do Botafogo. Companheiros, que jogaço amanhã no Maracanã, Vasco Botafogo. Tem tudo para ser um jogo muito interessante, hein? Hein, Edmundo, o que você acha? O momento dos dois times é muito bom, né? Muito bom. Essa vitória maiúscula do Vasco lá contra o Avaí. Os números do Zé Ricardo são super positivos. O crescimento da zaga do Vasco depois da chegada do Anderson Martins. Enfim, a dúvida é só lá no ataque, né? Porque o Andrés Rios foi expulso, não joga. E aí a dúvida é se o Luiz Fabiano volta ou quem será o substituto do Andrés Rios. Agora, o Vasco vem jogando bem, jogando de forma consistente, e o Botafogo também. Então, a expectativa é de que tenhamos um clássico dos mais movimentados dentro do campo e tomara que a torcida compareça, né? Tomara que tenha público, de fato, no Maracanã, para poder dar a dimensão do tamanho desse clássico, né? Belo gol aí do Wagner, golaço. Golaço mesmo, hein? Golaço. Ô, Chita, Vez, por favor, dá uma apurada aí pra mim, o público, a venda de ingresso antecipada. Agora... Nosso André Americano, nossa exemplo, galera né, toda, João? dá uma apurada junto com o Chita Verde lá na produção. Tem Fala aí. muito vascaíno esse ano, Sim. né? Torcendo pro Flamengo conquistar a Copa Sul-Americana. Olha aí Por pro mais lado que aí, ó. pareça, Olha aí pro lado, por tem um mais que vascaíno do lado pareça, aí. Edmundo e amigos, Como é que é? Repita, por favor. Repita o que você disse. Algo absurdo, né? de Repita se por dizer. obséquio. Tem muito vascaíno. Não disse o senhor. Eu? Não. Quem fala? Quem fala pelo seguinte. Olha, José Pedro da Freguesia confirma, tá dizendo que tá torcendo pro Flamengo ganhar. A explicação é a Sul-Americano. seguinte. Vascaíno, podemos ter um G9, né? No brasileiro. Em outras palavras, é assim: se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se o Vasco não vai à Libertadores, a Libertadores vai ao Vasco. Pode ir, hein? O G9, né? Onde hoje se encontra o Vasco, daria a possibilidade da equipe jogar a fase preliminar da Libertadores, a primeira fase da competição, em casos ou no caso agora, de título do Flamengo da Copa Sul-Americana. E do Grêmio da Libertadores. E do Grêmio da Libertadores. Aí vira G9. Em caso, exatamente. Ou Aí seja, vira são G9. possibilidades bem reais de ocorrer. Os dois times têm grandes possibilidades. O Grêmio de ser campeão da Libertadores é um time O fortíssimo Flamengo pra tem mim. grandes possibilidades de ganhar a Tem Sul-Americana, também, né? claro, é um time forte. Tem? Time forte, tem bom elenco, tem um bom técnico. Eu acho que por mais que... Tem. Por mais que viva um momento de instabilidade, mas é um time amplamente capaz de conquistar. E aí, obviamente, quem fica tranquilo nessa história é o Vasco. Tudo bem, ter um campeonato de foco de, por enquanto, G7, mas sobrar uma vaguinha ali e acabar se beneficiando com essa história. Por que não? Eu acho que o Vascaíno não vai torcer pro Flamengo. Eu tenho certeza absoluta. Acho que não. Nunca! Hoje tem Raio Fox daqui a pouco, às 9 da noite. Estou lembrando porque tem um detalhe que é importante. O Botafogo no ano passado, dessa altura, estava em 10º lugar. O Botafogo terminou em 6º. Foi a Libertadores por sua própria força. Perdão, é isso. sua própria força. Claro, isso mesmo. Que é Vasco, né? o Vasco tá ali morando muito em 9º lugar, 10º lugar, morando no meio da tabela. Mas pode dar uma arrancada, precisa dar uma arrancada. Acho que de repente Ganhar o Vasco pode chegar 3, até por 4 conta jogos. própria, não pode não? O Botafogo chegou por conta própria. acho que- O Vasco precisa ter uma arrancada que não teve até agora, embora tenha a lembrança de que ele estava em 16º lugar quando o Milton Mendes saiu, e agora ele não colocado. Ele já arrancou para o meio da tabela, embora a proximidade fosse maior, ele tem 4 pontos para o Flamengo. E ele tem um Flamengo e Vasco na Ilha do Urubu, mas ele tem um confronto direto com o E Flamengo. sem São Januário, vale ressaltar isso. E agora vai ter São Januário com Agora vai ter São torcida. Januário. Então, ele tem 4 pontos para tirar. 4 pontos ele já tirou lá de baixo para chegar em 9º lugar. Ele pode tirar 4 pontos. Não parece que vai tirar. Não está dando sinal ainda dessa arrancada. Mas pode acontecer.
Então ele tem que ganhar o clássico do Botafogo, depois ele tem que ganhar do Flamengo na Ilha do Urubu e brigar nos outros jogos para tentar essa arrancada e por conta própria terminar em 7º lugar, porque hoje o 7º vai para a Libertadores. Olha ali, ó, 26 mil ingressos vendidos para Vasco e Botafogo, mas cabe um esclarecimento, não teremos torcida dividida. 90% de vascaínos, 10% de botafoguenses. Vai encher, João. Acho que vai encher também. Não, espero que encha mesmo. Não, vai encher, a galera Estádio, com esse peso que tem para um clássico também, a gente Chega só até pode empolgado. esperar. Agora, é uma questão que é a seguinte, para mim, ainda, eu tô com o PVC, eu vejo o Vasco um pouquinho longe desse alcance, essa zona do G7 na questão bola. Por quê? Pelo seguinte, não é que o Vasco não chegaria ao G7 para mim. Apesar da instabilidade desses times que estão no G7, ou no caso, os 6 times que estão atrás do Corinthians, de que hora ganha, hora empata, fica ali daqui, eu não vejo que esses times vão oscilar tanto ao ponto de perderem uma vantagem numérica de pontos para o Vasco alcançá-los, né? Eu vejo mais que quando um ganha, o outro vai perder, isso falando de Vasco, dessas equipes, então não vejo que ainda haja essa aproximação tão fixa em relação ao Vasco, que em casos desses 2 títulos, aí sim, pra mim, termina com essa vaga na Libertadores, que eu vejo o Vasco hoje mais nessa parte de meio pra frente da tabela do que pra trás. O animal está te olhando atentamente. Não, o ano passado, o Zé Ricardo pegou o Flamengo lá embaixo. 15º, 16º, e levou lá. Esse sprint final, não dá pra afirmar. São 4 pontos apenas que separam o Vasco ali da 7ª colocação. E tem um clássico amanhã onde o mando de campo é dele. Ele vem de uma vitória expressiva contra o Avaí. É possível que ele ganhe e se aproxime. É possível que o Vasco ganhe e se aproxime pelo futebol apresentado. Entendeu? Assim, hoje não se fala mais em time velho, em time que não corre, em time... Enfim, hoje se fala num Vasco sólido. Hoje se fala num Vasco que está conseguindo encarar de igual para igual todas as equipes, seja dentro ou fora de casa. Claro que os resultados não são assim empolgantes que confirme a gente dizer, não, o Vasco vai para a Libertadores. Mas é muito mais fácil ele galgar 4 pontos e chegar à 7ª colocação do que cair para a zona do rebaixamento. Cair para a zona do rebaixamento, que são 6 pontos de diferença. Está jogando futebol para subir, não para cair. Passo para trás, o Vasco não dá mais no campeonato para mim. Aquela história de brigar para não cair. Quando estava com o Milton não cabe mais. E a entrada do Zé Ricardo, queira ou não queira, e questionado por muita gente, eu inclusive achava que não era o momento do Zé Ricardo assumir o Vasco naquele momento, né? Porque era um momento de transição, ele deu uma cara ao Vasco. Deu. Em pouco tempo. Indiscutivelmente mudou taticamente, o time se organizou mais, trouxe peças que passaram a jogar futebol. É um bom técnico. Por exemplo, o Wagner, que estava apagado no Vasco, começou o jogo nessa partida com o Avaí pelo lado que dificilmente você viu o Wagner jogando, que é o lado direito, né? Mas, como acontece de algum tempo no futebol, que os técnicos pegam os caras que são de muita habilidade com a perna esquerda e gostam de usá-los. Tem o Robin, né, que abandonou a seleção holandesa, e tantos outros aí que jogaram por esse setor. Do lado, e o Wagner começou brilhantemente, né? Improvisado, não sei, mas foi uma maneira tática que o Zé Ricardo encontrou para colocar mais um cara de talento a favor do meio-campo do Vasco. E o Wagner rendeu. Olha aqui, próximos jogos do Vasco, e eu vou falar também os próximos jogos do Botafogo, tá? Porque os dois estão aí. O Botafogo está ali na sexta posição e o Vasco da Gama, nesse momento, é o nono colocado, mas está tudo muito perto. O Vasco, depois do clássico com o Botafogo, jogará no meio de semana em Goiânia contra o Atlético, né? Aí no final de semana que vem, na volta a São Januário, receberá o Coritiba. Está numa draga danada. E na sequência o Vasco receberá... Aliás, o Vasco, depois do jogo com o Curitiba, o Vasco vai à Ilha do Urubu jogar com o Flamengo. Que jogo, hein, meu senhor? Ele tem 2 jogos. Imaginem só. Com boas possibilidades de vitória, né? Curitiba e o Atlético Goianiense. E aí um clássico, né? 2 clássicos, né? O de amanhã e o do Flamengo. Rapaz, são os 4 jogos aqui. Com 2 clássicos ali, no meio uma fatia mais tranquila, né? Digamos. Não é tranquila, claro, porque o campeonato
é muito imprevisível, mas 2 jogos que você aponta o Vasco com favoritismo absoluto. E esse jogo deve ser Clássico, mesmo na Ilha do Urubu. 50-50 sempre. Dia Vai ser na Ilha do 28 Urubu. de... Vai ser na Ilha Já do está Urubu. se fazendo esquema de segurança, vão ser 10% de vascaínos e 90% de rubro-negro. É a famosa reciprocidade. O jogo foi em São Januário, agora será na Ilha do Urubu, que tudo corra bem. Que não tenhamos confusão. Vasco e Botafogo. Depois do Vasco, Botafogo irá a Florianópolis encarar o Avaí. E aí o Botafogo, no final de semana que vem, receberá o Corinthians no Newton Santos. E depois sairá para enfrentar o Atlético Mineiro. São os jogos do Botafogo neste mês de outubro. Tem um caminho aí com adversários fortes pela frente, o Fogão. Os 2 complementos só, coisas que a gente falou lá atrás. Primeiro que a gente está olhando a tabela aqui, e a gente falou de toda a situação do Palmeiras, olha como pode agravar. O Botafogo ganha o Clássico amanhã. O Palmeiras sai da zona de classificação direta para a Libertadores. E tem que ganhar do Atlético Goianiense. Outro ponto, eu falei das 2 rodadas difíceis do Corinthians, são 3. Então o Botafogo não são só depois. Tem toda a razão, PVC. E um outro detalhe, hein, do nosso próximo time, depois do intervalo comercial. Se o Flamengo perder para a Chapecoense e o Atlético Mineiro vencer o Olê, Sport... olê, olá. Se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. A canoa vai furar. E vai sair da zona da Libertadores, caso aconteça essa combinação de resultados. O momento do Flamengo é de muita pressão. Daqui a pouco, depois do intervalo, Ricardo Lai vem aí, direto do Ninho.